nós vamos ler um texto muito especial. É um texto que está registrado na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 8. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 8. Deixa eu falar também com todo mundo que está assistindo o culto em casa. Afinal de contas, muita gente assiste o culto pelo YouTube. Nós temos uma frequência muito boa de famílias, de pessoas. E o pessoal que foi para o retiro, agora, nesse final de semana que passou, nosso retiro de Páscoa, sabe quem está assistindo o culto? Meu Deus, vocês não sabem quem está assistindo o culto. Infelizmente, eles não vão poder ouvir vocês. Mas quem está assistindo o culto conosco, lá de Recife, pastor Rodolfo e a família dele, um abraço, meu irmão. Você nos abençoou muito. Receba o abraço dessa igreja aqui, ó, que se reúne. Deus usou muito a sua vida. Que Deus lhe abençoe e abençoe sua igreja, assim como tantas e tantas outras pessoas que nos acompanham pelo YouTube. Gente, deixa eu compartilhar com vocês algo que Deus colocou no nosso coração. Mas para ficar melhor, vamos ler o texto. Nós vamos ler o texto, e em seguida a gente caminha de uma forma rápida, para que a gente tenha um tempo de oração muito legal no final. 2 Pedro, capítulo 2, verso 8. A palavra do Senhor diz assim: não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém se pereça ou se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Vamos orar? Senhor, fala ao nosso coração por meio do Teu texto sagrado. Senhor, em nome de Jesus, que não sejam palavras soltas ao vento. Afinal de contas, Senhor, estamos reunidos em nome do Senhor. Que a Tua palavra se renove, que a Tua palavra, ela, ó Deus, possa ser aplicada ao nosso coração de uma forma muito específica, assim como de uma forma muito clara e objetiva. Fica conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos, queridos, debaixo não só de uma palavra, mas de algumas palavras, daquilo que Deus vem falando ao longo desses últimos dias. Eu poderia separar várias aqui, várias palavras. E o bom de estar aqui com vocês hoje à noite compartilhando isso, é porque compartilhar uma palavra respaldado, em primeiro lugar, por Deus, e em segundo lugar, por testemunhas vivas, é muito bom, é muito precioso. Porque às vezes a gente compartilha algo, e no inconsciente da gente, a gente fica pensando, não, mas isso aí, alguém está falando para trazer alguma motivação no nosso coração. Isso que está sendo falado é uma experiência que foi vivida pessoalmente ou particularmente, num secreto com Deus. Isso não me envolve, isso não envolve a minha vida, isso não envolve a minha casa, isso não envolve a minha família, isso não envolve a minha igreja, isso não envolve os meus filhos, sabe? Às vezes, como pregador da palavra, a sensação que a gente tem, e quem prega a palavra sabe do que eu estou dizendo, é que às vezes nós pregamos a palavra e várias pessoas a recebem dessa forma. Isso não é para mim, isso não é comigo, isso que Deus falou não é para mim, isso que Deus falou não tem nada a ver comigo.
Isso é para outra pessoa, isso é para quem não veio, ou isso diz respeito simplesmente à vida do pastor, ou à vida da igreja, ou à vida de um líder. Mas quando você fala de uma palavra que Deus o respalda e que testemunhas vivas testificam dela, aí, irmão, o negócio fica diferente. Aí o negócio fica mais apertado para mim e para você. Por quê? Porque nós ficamos sem desculpas. Porque a gente fica sem saída. Deus nos coloca num lugar onde você não tem mais alternativa. Para você ficar pensando, fazendo grandes reflexões, ou pedindo tempo a Deus, ou pedindo, sabe, que Deus traga ao seu coração inúmeras confirmações a respeito daquilo que Ele falou. Bom, nós vivemos tudo isso ao longo desses dias. E se tem uma coisa que Deus falou a respeito dessa igreja, e se você faz parte dessa igreja, eu quero que você diga um amém. Amém significa assim seja. Você sabia disso? Sempre que você diz amém num culto, você está dizendo assim seja. Então nunca mais diga amém se você não quer que seja assim, né? Meu Deus, gente, vamos levantar uma oferta de R$1.000, amém? Aí você, amém, assim seja. Você vai ter que mandar R$1.000. Ai meu Deus, vou dizer amém não. Você não diz amém. Mas quando você diz amém, você está em concordância. É por isso que quando você está orando em algum lugar, você está orando no GC, você está orando na igreja, e tem alguém conduzindo a oração, Deus abençoe isso, Deus aquilo, Deus abençoe esse povo aqui. E aí quando a gente vai terminando a oração, aí todo mundo diz o quê? Amém. Isso significa que todo mundo concordou com o que aquele irmão disse. Assim seja. Amém. Se você faz parte dessa igreja e você disse amém, uma palavra que foi liberada sobre nós ao longo desses dias que se passaram é que Deus tem pressa a respeito do que Ele vai fazer aqui. Pressa. Deus tem pressa naquilo que Ele vai desenvolver aqui. Deus tem pressa em seu propósito, mas Deus tem pressa também naquilo que Ele vai derramar sobre a igreja. E se Deus tem pressa, isso significa que eu como igreja também preciso ter. O tema da nossa palavra hoje é frequência. Não tem como Deus ter pressa e você estar em uma frequência diferente da de Deus. Não tem como Deus estar se movendo em uma frequência e você em outra. Eu não sou especialista da área para ficar me debruçando muito sobre isso. Mas, pensando um pouquinho sobre o significado de frequência, nós vamos chegar pelo menos em 3 estágios dela. De maneira bem simplista, certo? Para não dar uma de artista aqui e acabar falando bobagem para vocês de algo que eu não conheço. Mas como, por exemplo, se eu tenho uma frequência de energia, se eu tenho uma frequência sonora, se eu tenho uma frequência cardíaca, a frequência ou ela pode ser alta, ou ela pode ser baixa, ou ela pode ser estável. Não é assim? Se essa luz aqui começa a piscar agora, em virtude da chuva que cai, em virtude de um raio que cai aqui perto, isso significa que vai ter uma variação de frequência, uma descarga. Essa luz começa a variar aqui. Meu Deus, será que a energia vai acabar? Será que a frequência está baixa? O que está acontecendo? Se você tem problema cardíaco, você precisa ser regulado. Por quê? Porque a sua frequência cardíaca ela pode cair de uma hora para outra, cara. E tu ter um infarto e morrer. Já pensou? Ou se não, ela pode dar uma acelerada. Você precisa ficar regulado direto. Um marca-passo controlando você. Tudo isso faz parte de uma frequência sonora. Se você for conversar com os meninos ali do som, é nítido que os meninos do som, eles podem produzir um som para a igreja vazia. Vamos testar o som da igreja. Eles vêm aqui, os meninos tocando, aí testa o som da igreja. Mas quando vocês chegam aqui dentro desse ambiente, a frequência muda, porque a igreja não está mais vazia. Agora existe um monte de gente dentro, e isso faz com que o som fique baixo. Sabia disso? Você cantando, a sua presença vai trazendo isolamento, tudo isso acontece. E a frequência vai diminuindo sonora. E aí para o som ficar agradável, para o som ficar ambiente, o que é que os meninos lá fazem? Eles aumentam um pouco, para que todo mundo possa ouvir bem,
para que você possa sentir as ondas sonoras chegando até você, para que você sinta emoção, para que você sinta de fato o que os meninos estão querendo entregar aqui em cima. Agora imagine se você chega e a frequência sonora está baixa, você não está escutando bem o que o rapaz está cantando, você não escuta muito bem o menino da guitarra. Meu Deus, aquele menino está fazendo tanta careta, é o quê? Não é que ele está fazendo naquela guitarra, aquela careta todinha para quê? Que eu não estou escutando nada dele, né? Porque as frequências não estão chegando. Irmão, estou lhe dizendo tudo isso para que você entenda que é impossível você viver um propósito com Deus se Deus estiver numa frequência e você em outra. Se Deus está falando que Deus tem pressa em lhe usar, se Deus está falando que Deus tem pressa para lhe entregar algo, e você está numa frequência totalmente diferente da dele, totalmente diferente. Esse texto que eu li para falar sobre isso, é um texto que é tido para alguns como o Apocalipse de Pedro. Pedro não escreveu um livro de Apocalipse, mas é tido como o Apocalipse de Pedro. Quando Pedro, em sua segunda carta, ele começa a falar sobre coisas que vão acontecer no fim. E diferentemente de João, que teve uma visão e saiu escrevendo ali com a direção do próprio Senhor, tudo que ele estava imaginando e vendo, Pedro não teve essa experiência, mas ele começou a escrever daquilo que ele sabia. E o impressionante é que além de falar sobre sinais, é que além de falar sobre os efeitos do sol, do calor e tal, dos elementos que vão ser desfeitos, existe uma frase que Pedro fala, que João não fala. E essa frase que Pedro fala, ele diz assim: olhe, nós precisamos aguardar, nós precisamos esperar a volta de Jesus, aguardar e esperar, mas nós precisamos também apressar a volta dele. Isso é interessante. Isso significa que o que Pedro está dizendo é: se eu cumprir o meu papel bem feito, se eu evangelizar, se eu viver o meu ministério, se eu viver o meu projeto de vida que Deus separou para mim, eu posso antecipar a volta de Jesus. Isso é interessante. João em nenhum momento fala isso em Apocalipse, mas Pedro vai lá e fala. E aí Pedro vai falar exatamente de que forma a gente pode fazer isso, ao ponto dele perguntar: que tipo de pessoas o Senhor está esperando para esse dia? São pessoas que estão de fato desejosas por vivê-lo. Então, querido, em nome de Jesus, se Deus está nos movendo como igreja, se Deus derrama uma palavra profética para essa igreja, eu só experimentei 2 vezes palavras proféticas com datas. Fazem 17 anos que eu caminho com Jesus. Dos 17, 14 que eu sou pastor. E durante todo esse tempo eu só experimentei 2 vezes. Uma para mim e uma para a igreja ao qual eu pertencia, lá em Mossoró. Que Deus usa alguém e entrega uma palavra e diz o dia que vai acontecer. Eu não sei se alguém aqui já passou por isso. Não vou lhe constranger, não vou pedir para você levantar a mão, nada. Mas eu já vivi isso 2 vezes. De Deus usar alguém e mandar até você dizer assim: filhão, tal dia eu vou fazer isso, pode descansar o coração. Faça seu papel, continue me buscando, orando, vivendo em santidade, que eu vou fazer. E esses dias nós vivemos esse tipo de experiência. Você sabia disso? Quem estava conosco lá no retiro sabe que Deus se revelou e que Deus derramou uma palavra profética e Deus disse o dia que vai acontecer. Esse dia está tatuado aqui no meu coração, guardado aqui. Não é como eu não acredito em coincidências, mas para ficar trazendo a memória, é o dia do aniversário da minha filha. Já pensou? O mesmo dia. Eu e Luciano, a gente ficou conversando tanto naquela noite, Lucas, tanto, depois daquela palavra, tanto. A gente ficou pensando em uma série de coisas, baseado nessa palavra. Mas, se tem um dia, uma outra palavra, para que esse dia chegue tem que ter pressa. Se não tiver pressa, irmão, se Deus está acelerando, se Deus está derramando uma frequência nova, e nós ficamos para trás, jamais nós vamos viver o projeto de Deus. Baseado nesse texto, e pensando em tudo isso que a gente está conversando,
A primeira coisa que chega ao meu coração, e eu quero que você guarde, é essa: para viver os propósitos de Deus, você precisa estar em uma frequência alta com o Espírito Santo, senão não tem como, não tem, é viver uma vida de ilusão, não é uma frequência estável, não é uma frequência baixa, mas se tu quer viver propósito de Deus, você tem que estar vivendo uma frequência alta com o Espírito Santo. Frequência alta com o Espírito Santo desenvolve várias coisas no coração de um homem e uma mulher. Quer uma delas? Sensibilidade. Pense como a gente fica sensível quando você está em sintonia com o Espírito Santo. Você não tem dúvida não, irmão. Quando as coisas começam a chegar perto de você, próximas a você, se aquilo provém de Deus ou não. E quantos de nós erramos nessa disciplina? Sabe por quê? Porque não temos sensibilidade. O Espírito Santo está numa frequência, a gente está em outra. Tudo que aparece a gente acha que é de Deus. Tudo. Está solteiro, aparece uma mimosa, bonita. Ai meu Deus, é o Senhor. É não, é o cão. Tem nada de Deus, nada. Tudo, sabe por quê? Porque o Espírito Santo está numa frequência lá em cima e o cara está numa frequência lá embaixo, irmão. Ele não consegue ter sensibilidade nenhuma a despeito das coisas que são do Senhor. O cara está desempregado, aí aparece uma proposta de emprego, a coisa assim mais linda do mundo, para ganhar um salário maravilhoso, fantástico, surreal, só que ele tem que ir embora, deixar a família dele, só vai ver a família a cada 3 meses. Meu Deus, obrigado por ter aberto essa porta. Que porta é essa, irmão? Que porta miserável é essa? Que vai tirar você de perto dos seus filhos, de perto da sua esposa, de perto da sua igreja, da comunhão. Que porta do cão é essa, irmão? Mas tem gente que ainda, ai Jesus, foi o Senhor. Irmão, ajusta a frequênciazinha hoje, vamos ajustar, vamos sair de baixo, vamos trazer essa frequência mais para cá um pouquinho, para você caminhar mais perto do Espírito Santo. Não adianta Deus estar falando a cada culto, a cada encontro, Deus está derramando algo sobre a sua vida e você viajando, sem saber o certo o que é, o que não é. Deus tem pressa em lhe abençoar nesse lugar. Deus tem pressa em realizar propósito. Deus tem pressa em derramar dons. Deus tem pressa em levantar obreiros, em levantar mulheres santas aqui nesse lugar. Chega de perder tempo com a frequência baixa. Tem gente que nunca consegue avançar, sair do lugar. É sempre o mesmo discurso, a mesma ladainha, o mesmo lamento, nunca muda. Por quê? Frequência baixa. Está todo mundo aqui em cima, caminhando ao lado do Espírito Santo. Meu Deus, o que é que a gente vai fazer hoje? Jesus, como é que o culto vai ser hoje? Meu Deus, eu vou servir hoje. O Senhor está me dando uma oportunidade de abençoar pessoas. Eu vou ficar na salinha das crianças. O que é que eu posso fazer de novo para abençoar aquelas crianças? Meu Jesus, eu estou na salinha das crianças hoje. Rapaz, eu posso estar cuidando de um menino hoje, que pode ser o pastor da igreja amanhã. Você já parou para pensar nisso? Eu gostaria muito de uma televisão bem grande, sabe? Se Jesus pudesse mostrar isso a gente, juntasse, eu vou usar só esse exemplo, só esse, juntar todo mundo do ministério infantil da igreja. Jesus, já pensou? Aí senta vocês aqui, minhas filhas e meus filhos, eu vou dar um play, tuf, aí está lá o menino na salinha virando tudo. Meu Jesus, parece que o menino é 10, virando tudo, agoniado, aquele negócio todo. Aí Jesus vai lá e diz, deixa eu dar uma avançada aqui, tuf, deixa eu avançar aqui uns 15 anos para frente, e você ali só olhando a TV, olhando, aí daqui a 15 anos, essa mesma criança aqui em cima do altar ministrando. Aí você já imagina uma criança aqui em cima dessa, já adulto, e você aí sentado. Se for homem com cabelo branco, se for mulher tudo pintado, né? Mas você sentadinho aqui na frente, e o cara olhar para você e dizer assim, gente, invista na vida de alguém, porque um dia investiram na minha. Se eu cheguei aqui foi porque Deus levantou pessoas para me abençoar.
entre essas pessoas, fulano, ciclano e a minha tia da salinha que ficava comigo. Já pensou? Eita! Só que para viver esse tipo de experiência, você precisa estar numa sintonia alta com o Espírito Santo. Que é melhor você não fazer, é melhor você não servir, é melhor você não se dedicar, é melhor você viver uma vida simples, sem comunhão com o Senhor. Então, irmão, em nome de Jesus, guarde isso. Para viver o propósito de Deus, você precisa estar em uma frequência alta com o Espírito Santo. Um dos textos que lemos diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Fique na frequência do Espírito Santo, irmão. Essa é a frequência que a gente precisa estar. A segunda coisa, as pessoas que Deus levantará e usará nesse momento da história são aqueles que estão na mesma frequência que Ele está. Como é que Deus vai levantar alguém que está na frequência baixa? Como é que Ele vai usar uma pessoa que está em fora de sintonia? Não tem como. Não existe possibilidade. Eu poderia resumir essa frase trazendo uma aplicação que geralmente a gente usa, bastante ela, para casais. Às vezes o menino é da igreja, começa a namorar uma menina que não é da igreja. A gente chega de gente, cuidado, isso é julgo desigual. Irmão, às vezes tem julgo desigual dentro da igreja. Às vezes tem julgo desigual no louvor. Tem 5 jejuando, uma frequência aqui com o Espírito Santo, e 3 com a frequência lá embaixo. Não flui, meu amigo. É uma luta. Isso se aplica também às vezes no GC. Está lá o líder e a líder numa frequência lá em cima, e todo mundo do grupo com uma frequência lá embaixo. Deus vai usar dessa geração, nesse tempo, aqueles que estão alinhados com Ele, aqueles que estão desejosos, querendo, mas querendo de verdade, sabe? Aqueles que conseguiram entender o propósito, aqueles que sabem que pelo menos para essa igreja que você faz parte, eu só posso falar dela, porque eu sou pastor dela, eu não conheço a realidade das outras, mas que pelo menos para essa, nós temos uma palavra, e nós temos testemunhas vivas aqui, de que Deus tem pressa no que Ele vai fazer. Mas os que Ele vai usar, precisam estar alinhados, na mesma frequência que Ele está. Pastor, onde é que tem isso na Bíblia? Versículo 11 do que a gente leu: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa, piedosa. Esse é o padrão. Senão, não tem frequência. Viver uma vida santa, que é a principal doutrina dessa igreja, significa viver uma vida consagrada, separada para o Senhor. Só isso. Significa que você vai andar com aquele negocinho de anjo na cabeça, que você não vai falar mais com ninguém, que você agora é uma pessoa que é melhor do que as outras, que agora você pode apontar o dedo na cara de um, de outro, e dizer que um vai para o inferno, o outro vai para ali, o outro não. Você não tem necessidade nenhuma de querer viver assim. Viver uma vida santa, viver uma vida consagrada ao Senhor, é viver uma vida que agrade ao Senhor, desde o nascer do dia até o fim dele, uma vida que honre ao Senhor. Se você está trabalhando lá no seu local de trabalho, que não é uma igreja, mas lá você pode servir ao Senhor, fazendo com dedicação, não procurando enganar ninguém, não trazendo prejuízo para o seu patrão, não enganando clientes que chegam, não querendo se aproveitar de nada. Você pode servir o Senhor, vivendo uma vida santa lá. Você pode viver uma vida santa na escola, sendo um bom aluno, dando testemunho, estendendo a mão para um colega de sala seu que tem dificuldade numa disciplina. Poxa, o cara tem dificuldade em matemática, você é bom em matemática, mas você não só é bom em matemática, você é bom em matemática e você é um cara que tem uma frequência com o Espírito Santo alta, meu irmão. Então o que é que você faz? Eu posso lhe ajudar. Você quer ir lá na minha casa um dia? Vou lhe ajudar. Eu faço assim, eu faço isso, eu faço aquilo. O próximo trabalho, vamos fazer junto que a gente vai lhe ajudar. Eu vou lhe ajudar. Eu quero abençoar a sua vida. E assim sucessivamente.
Eu preciso desenvolver essa vida porque Deus vai usar esses. Irmão, se é duro escutar isso, mas eu preciso dizer de novo, e eu vou dizer de novo, com todo temor no meu coração: Deus vai usar esses. É esses que Deus vai usar. Se você hoje está nessa prateleira, amém. Se você não está, olhe para o seu coração, irmão, e termine esse culto orando e dizendo: Deus, aumenta a minha frequência aí, me ajuda. Eu não quero ficar nessa frequência baixa, não. Eu não quero ficar nessa frequência instável, não. Parecendo um rádio velho, que aí aparece o som, de novo. Não, eu quero, meu irmão, escutar o som do céu no meu ouvido perfeitamente bem. Quando Deus quiser falar comigo, aqui, ó, eu não preciso ficar procurando frequência, não, já é direto. Eu já quero chegar ali naquela porta, meu amigo, com o coração aqui, ó. A primeira música, geralmente é de celebração, né? Em nome de Jesus, já pensou? Música de celebração, todo mundo cantando. Não sei nem qual é a música de domingo, a primeira. Qual é de domingo? Os meninos, me ajudem, se souber aí, que eu esqueci qual é. Mas a primeira música, tua igreja canta, ó, primeira música de domingo, dos 2 cultos. Sua igreja canta. Já pensou? A gente cantando essa música, os meninos aqui, ó, felizão. É o mimoso, né, Gabriel? Gabriel com violãozinho. Eita! Aí quando a gente olha para você, você está numa sintonia tão grande com o Espírito Santo, que mesmo o menino aqui empolgado, mundica aqui, bem molinho, todo mundo feliz. Quando a gente olha, tu está chorando, cara, com uma música de celebração, já pensou? Aí é uma sintonia com o Espírito Santo. Já pensou, meu amigo, você olhar para meu irmão, eu não quero saber quem está lá em cima cantando, eu nem sei o nome deles, eu só sei de uma coisa: eu entrei aqui para adorar Jesus. A minha frequência é com Ele, eu vou entregar meu coração a Ele, que Deus use quem está lá em cima, mas não importa se é um menino, se é uma menina que está cantando, não importa se a música é A, é B ou C, eu quero entregar o meu louvor, se é adorando, se é celebrando, eu vou entregar, porque a minha frequência está com Ele, está alta, irmão, alta, sabe? Esse é o sentimento da gente. E não chegar às vezes com a frequência baixa. Às vezes a gente tem que quase dançar aqui em cima, para ver se seu coração dá uma acordada. Não, irmão. Deus vai usar aqueles que a frequência está lá com Ele, pertinho, na mesma frequência, na mesma sintonia. E aí, por fim, a terceira e última coisa: cuidado para não se acostumar com uma vida em frequência baixa. 2 coisas: ou se orgulhar por viver em uma frequência estável com o Espírito Santo. Cuidado. Frequência baixa é sinônimo de gente que tem uma vida gelada com o Espírito Santo, que não sente mais, que não sente Deus falar, que não escuta mais. Alguém que às vezes chega num ambiente como esse, percebe a igreja louvando, gente, sabe, quebrantada, e você ali parado, como se estivesse vivendo qualquer coisa. Outros, e em nome de Jesus, por isso que é 2 pontos em um: não se gabe, sabe, não se coloque numa posição, porque você tem uma vida estável com o Espírito Santo, irmão. Da mesma coisa que a frequência baixa, eu entendo como pessoas que hoje venderam o coração para uma geladeira e não conseguem mais sentir alegria na presença do Senhor. Às vezes chega no domingo, a igreja é a última opção, a última. Diferente às vezes de você que está aqui, de pessoas que estão aqui que nem da igreja são, mas é impressionante, quando vai chegando ali perto das 7 ou perto das 5 horas, tem pessoas que sempre estão aqui, e queridos, é com um sorriso no rosto, uma alegria, pessoas que têm a alegria de dizer assim: pastor, eu amo esse lugar, pastor, você não sabe o quanto esse lugar me faz bem. Eu cruzei com uma pessoa na escola da minha filha, aqui do lado, esses dias, que não é da igreja. Quando eu falo não é da igreja, a gente entenda,
Não é nesse lance oficial de ser membro e tal, mas são pessoas que estão aqui frequentemente, que nós consideramos daqui, pessoas que se congregam aqui conosco, só não foram recebidos oficialmente, só isso, mas está em paz, você está em casa, aqui é sua casa. Mas ela disse: pastor, você não tem noção de como Deus mudou a minha vida a partir do primeiro dia que eu fui para lá. Pastor, 2 amigas minhas, que sabiam do que eu estava enfrentando, pastor, elas insistiram tanto, e eu disse tanto não, elas duas, mas tanto não, e ela disse: pastor, eu me arrependo até hoje, porque fazem 3 meses que eu vou para aquela igreja, pastor, e quando chega no domingo, ela disse: só vem à noite, ela já vem nos 2, mas só gosta do de noite. Ela disse: pastor, quando chega 6 horas da noite, eu já começo a me arrumar, é automático, eu já fico pensando, quais são as músicas que os meninos vão cantar, meu Deus, será que pregação vai ser hoje? Aí ela brincou: será que o pastor vai contar a minha vida todinha de novo? Ela disse que às vezes eu conto a vida dela todinha aqui em cima, e ali a gente conversou um pouquinho, eu abençoei a vida dela, minha filha, Deus lhe abençoe, permaneça. Se eu já tivesse escrito esse negócio, Levi, eu teria dito a ela: minha filha, permaneça com a frequência alta, porque Deus está falando com você, Deus está trabalhando na sua vida, Deus está escrevendo uma história a seu respeito, não baixe. Sabe, tem gente que se torna, quando eu falo em frequência estável, é porque tem gente que se torna religiosa, se acha às vezes crente demais. São pessoas que às vezes só fazem colocar dedo na cara das outras, são pessoas que só criticam, só conseguem ver erro, nunca enxergam coisas boas, sabe? Vem para a igreja, mas às vezes vem. Eu falo, irmão, isso com tanta leveza, porque eu já estou acostumado. Você imagina, você que é visitante, você imagina o que é propor um modelo de igreja desse numa cidade de interior. Irmão, a gente leva pedrada demais, porrada demais, meu amigo. Algumas dessas que chegam, às vezes dói. Já escutei tanta coisa que já falaram a respeito dessa igreja, mas tanta coisa, e as pessoas falam e elas fazem questão que chegue até você, tudo. Eu já tive adolescente aqui nessa igreja, olha o absurdo, eu já tive um adolescente nessa igreja, que não perdia um culto. Hoje ele não está mais aqui, ele não perdia um culto, todo culto esse menino estava aqui, quarta, no sábado, ainda não tinha na época o culto só dos adolescentes, que hoje a gente faz, né, esse encontro. Dia de sábado o menino estava aqui, dia de domingo o menino estava aqui, tudo. E eu sempre sonhei com esse modelo de igreja. Quem anda comigo, os meninos que andam comigo mais de pertinho sabem, isso não é de agora, desde que Deus me chamou para pastorear a igreja, que comecei a estudar a teologia, e hoje o nosso pastor Alcimar, no ano de 2015, eu decidi fazer uma leitura um pouco diferente, do ponto de vista teológico. Geralmente, a gente sempre compra livros aleatórios, não é? Quem gosta de ler livro é isso. Às vezes você vai ali atrás, onde as meninas vendem os livros, ei, vou comprar esse livro aí. Por quê? Não, porque eu quero ler uma coisa diferente. Aí você lê uma coisa que fala de vida, de santidade, você lê outra que fala sobre vida emocional, você compra um negócio que fala sobre casamento, você compra alguma coisa que fala sobre dons. Isso é normal, gente, eu também faço isso. Às vezes eu vou para um encontro de pastores e os caras colocam livro em promoção, eu compro uns 10 livros sem nem ler o resumo deles lá na hora, só vou pegando. Eu vejo o nome do autor, conheço o cara, sei que o cara é bom, vou só pegando, nem vejo as capas direito, vou só pegando, e ao longo do ano eu vou lendo.
Vou lendo. Mas naquele ano de 2015, eu fiz uma leitura intencional. Eu procurei o pastor Alcimar, que é uma referência teológica no Brasil, para quem não sabe. Não é só aqui no Rio Grande do Norte, é no Brasil. O pastor Alcimar é um dos poucos homens no Brasil que tem 2 pós-doutorado em teologia. Um no México e um na Colômbia. Só para você ter noção, quando ele vier aqui de novo, você ter noção de quem está pregando para você. E eu chamo ele de Veão. Eu disse: Veão, diga, meu filho, eu quero ler sobre esse tema, mas eu queria que o Senhor montasse o meu plano de leitura. Aí ele disse: me dê uma semana. Eu disse: ok. Eu tenho esse e-mail guardado até hoje no meu Hotmail. Ele mandou um e-mail para mim, Débora, ele disse: olha, você vai ler esse livro e você vai ler nessa sequência que eu vou lhe mandar. Você vai ler esse livro, esse 7 livros para me ler. E ele disse assim: meu filho, de quebra eu vou mandar 3 artigos científicos de 3 pastores. Ele mandou os 3 artigos para mim, que eu tenho guardado até hoje. E ele não me deu os livros, ele só indicou, eu saí comprando os livros. Alguns comprei na livraria física, outros eu pedi na internet. Comprei todos os livros. E o que meu pastor mandou fazer, eu fiz. Saí lendo na mesma sequência. E foi nessa leitura que eu disse: quando eu for pastor de uma igreja, ela vai ser assim. Esses 7 livros, esses 3 artigos, eles eram favoráveis a um modelo de igreja e era desfavorável. O pastor fez questão de botar confusão na minha cabeça, se era isso que eu queria mesmo ou não. Porque tinha livro que era acabando mesmo, acabando. Isso é coisa do cão, do satanás, não sei o quê. E aí tinha outros pastores defendendo. Esse movimento que começou nos Estados Unidos há uns 20 anos atrás, ou mais. Eu disse: quando eu for pastor de uma igreja, a igreja que eu pastorear, ela vai ser assim, ela vai ter essa característica. Ela vai ser uma igreja onde as pessoas precisam se sentir bem. Pronto, primeiro ponto. Para isso, ela precisa de quê? A luz tem que ser mais baixa, então vamos baixar a luz. Para todo mundo se sentir bem. Eu tenho uns 10 testemunhos aqui de pessoas que entraram nessa igreja e permaneceram nela. Sabe por quê? Porque a luz é baixa. Ela só entrou para chorar aqui dentro. Ela não queria que ninguém visse ela. Ela não queria ser incomodada por ninguém. Pessoas que entraram, passaram o culto todo chorando e foram para casa depois. Hoje são ovelhas nossas aqui. Sabia disso? E a partir de então a gente foi construindo. Aí agora eu chego na história, para terminar a história do menino. Depois de alguns meses aqui, dos primeiros anos que a gente começou, agora chegou o momento de eu começar a dar a cara da igreja que eu sempre sonhei. Aí começou devagarinho. Não podia ser tudo de uma vez, não é? Botou uma cortinazinha preta aqui atrás. Aí umas luzinhas no chão, só para... Aí vamos fazer um batismo. Aí eu disse: gente, como a nossa igreja não tem aquela bata branca, eu não quero mais pedir emprestado a ninguém, que sempre eu pedi emprestado a outras igrejas. E a invenção do nosso batismo aqui tem que subir numa escada, tem que passar a perna para entrar dentro da caixa. E sempre corria risco de acidentes aqui na igreja. Eu disse: vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma camiseta para o batismo, preta, tal. Por que preta? Porque se molhar não aparece nada. É constrangedor uma mulher ser batizada às vezes e aparecer alguma coisa, fica feio na foto. Meu irmão, a família desse adolescente veio falar comigo: a partir de hoje, meu filho não vai mais para a sua igreja. E ele nem vai ser batizado na sua igreja, porque nós não acreditamos nesse batismo. Quem batiza com esse negócio de camisa preta são pastores levantados pelo diabo. Esse menino hoje
não vem mais para a igreja. Eu já cruzei com ele algumas vezes aqui na cidade. E ele não está em nenhuma. Qual é a nossa oração? Em poder um dia batizar esse menino com a camisa preta, para que ele seja um bom filho para os seus pais, para que ele se torne um bom marido, para que ele seja um excelente crente. Irmãos, eu não vou desejar o que desejam para mim. A minha frequência com Deus é outra. Eu não posso desejar para um pai, para uma mãe que desejou isso para mim, que eles paguem o preço com o filho. Tomara que seu filho agora se transforme num menino que, já pensou? Não. A minha frequência com Deus não exige isso, não pode me permitir isso. Meu desejo é de ver esse menino um dia aqui, de poder batizá-lo aqui, para que ele possa mostrar para os pais o Jesus, que também é o Jesus da igreja que a parede é preta, onde as pessoas estão sendo transformadas, restauradas, salvas, onde casais estão tendo a oportunidade de recomeçar, onde jovens têm entregue a vida a Jesus, onde pessoas mais velhas estão chegando e fazendo parte de tudo isso. A igreja que tem experimentado milagres, a igreja que ora e Deus responde, a igreja que tem aprendido a se tornar madura em meio a sofrimentos, a lutas. Essa é a igreja. Agora você só vai experimentar tudo isso na sua vida se a sua frequência com Deus, irmão, estiver alta. Se não, seu coração fica frio, ou se não, fica estável. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, isso não é de Deus, isso é aquilo, aquele menino, aquele outro, aquela, isso, aquilo, pastor assim e tal, não sei o quê. Deus vai usar nesse tempo. Quando eu falo nesse tempo, para que fique claro, eu não estou falando nesse tempo colocando 10, 15 anos para frente, não. Estou falando nesse tempo porque a gente tem prazo. Esse tempo que eu falo é nos próximos meses, é a partir de agora já. É de agora. De agora. Deus vai já usar pessoas aqui no louvor. O louvor vai mudar tanto, sabe? Isso é profético para eles. O louvor vai mudar tanto na vida desse povo aqui do louvor, que eles vão cantar e a primeira música já vai ser o quebrantamento. Só que eu não falo isso esperando, sabe? Lucas, Heitor, menino, eu não falo isso. Não, o tempo é daqui a 5 anos. Não, em nome de Jesus, que seja domingo. Em nome de Jesus. Deus tem pressa no que Ele vai fazer aqui, gente. Pressa. Isso é para a minha vida, isso é para a sua igreja. Deus não falou há 2, 3 dias atrás, dizendo assim: meu filho Samuel, eu tenho pressa no que eu vou fazer na sua vida. Não, na minha vida não. Deus falou a respeito da sua vida, Deus falou a respeito da nossa vida, porque foi entregue uma profecia, e a profecia foi entregue à igreja. É por isso que eu perguntei: você faz parte dessa igreja? E você disse amém. Então você faz parte dessa profecia. O que Deus tem para fazer na sua vida é rápido. Você veio hoje, primeira vez que você veio. Eu vou dizer também para você que veio hoje, que não sabe nem que teve retiro há pouco tempo, o que Deus tem para fazer na sua vida, se você crer, é rápido. Deus vai fazer rápido o que Ele tem para fazer na sua vida. Fica de pé, irmão, fica de pé. E a minha oração nesse momento é que esse Espírito do Senhor, esse Espírito Santo, Ele possa, sabe, atrair o seu coração, atrair a sua atenção. Que esse Espírito Santo de Deus, Ele possa atrair tanto você, que a partir de hoje, em nome de Jesus,
como não temos mais tempo a perder, que a partir de hoje, a sua frequência com o Espírito Santo já vai ser outra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ei, querido, se você já sabe que um dia Deus lhe deu um dom, Deus vai reavivar esse dom em você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero dizer para o seu coração: ei, os seus sonhos a partir de hoje serão sonhos que o próprio Deus vai trazer sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Sonhos espirituais, sonhos lindos, sonhos que revelam o propósito de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Aquele projeto que você tem orado tanto, tem colocado diante de Deus. Em nome de Jesus. Deus tem pressa também para que esse projeto ele se concretize, para que o nome dele seja glorificado. Irmão, em nome de Jesus, que essa presença possa lhe atrair, para que a sua frequência com Deus aumente, em nome de Jesus.